Boa noite. Veja no Jornal da Câmara de hoje. Mantido veto ao texto que pretendia obrigar teste de glicemia em crianças de até 6 anos. A maioria absoluta da Casa decidiu manter a decisão do prefeito e acatou o parecer da Comissão de Legislação e Redação. Foram 11 votos a 8. Sala de exposições do Teatro Múcio de Castro vai se chamar Desdémona Machado Aires. Muitas das pessoas certamente lembrarão de tudo que ela contribuiu na formação do teatro na nossa cidade, e essa homenagem é uma das homenagens bastante merecedoras, meritória. Em grande expediente, vereador Patrick Cavalcante faz balanço e elenca prioridades de mandato. Como a gente tem aí diversos terrenos baldios, os proprietários não fazem a limpeza, alguns são cercados, esses agentes não podem entrar sem autorização. O que nós queremos aqui? Que eles tenham autorização, sim, de entrar e identificar se ali tem garrafas PET, vasos, pneus. Parlamentar quer construção de escola no loteamento Independente 2. A escola infantil, ela tem que estar em todos os bairros, os grandes bairros tem que ter, para que aquela comunidade, as crianças possam ir num local mais perto. O Jornal da Câmara desta noite inicia destacando as proposições aprovadas pelos vereadores na primeira reunião plenária da semana. Na edição de ontem, nós acompanhamos a criação da Frente Parlamentar Mista de Combate à Intolerância. Agora vamos conhecer o conteúdo de mais 5 textos. Os vereadores apreciaram o veto total do Poder Executivo ao projeto de lei que torna obrigatório nos CAIs de Passo Fundo o teste de glicemia capilar em crianças de até 6 anos. A maioria absoluta da Casa decidiu manter a decisão do prefeito e acatou o parecer da Comissão de Legislação e Redação. Foram 11 votos a 8. Eu entendo que qualquer exame tem que, primeiro, ter o consentimento de quem vai ser submetido a esse exame. Isso é uma questão ética e legal. E tem que ser solicitado por alguém que compete a ele solicitar. Eu não consigo entender que uma lei obrigue a pessoa a ser submetida a um exame quando ela não quer ser submetida a esse exame, e muito menos uma lei substitua um profissional na retirada do sangue fazer esse exame. Então, só isso aí já faz com que a gente não concorde, e qualquer pessoa que está nos vendo, ouvindo, sabe que se a pessoa não consente que se tire sangue, não vai tirar sangue aquela pessoa. Então, eu já tinha me manifestado na tribuna justamente sobre isso, e então por isso que eu resolvi optar pela manutenção do veto do prefeito. O prefeito argumenta que é inconstitucional, que eu também acho que seja. Ainda na ordem do dia, o município ficou autorizado a receber como doação com encargo parte de um terreno localizado no bairro São Cristóvão. Com a área será possível a abertura do prolongamento da rua Clemente Luiz Vieira. É uma área que não é do município, ela está sendo feita a doação por um particular e o município está assumindo como compromisso fazer a continuidade da rua. Uma demanda da comunidade que está sendo atendida, envolvendo o entendimento com o proprietário da área e também com o município de Passo Fundo. Também em reunião plenária foi aprovada a nomenclatura da sala de exposições do Teatro Múcio de Castro. Por solicitação do prefeito, o espaço cultural vai se chamar Desdémona Machado Aires. Professora Desdémona Aires é um ícone da cultura passofundense, uma das precursoras do movimento do teatro na nossa cidade. Muitas das pessoas certamente lembrarão de tudo que ela contribuiu na formação do teatro na nossa cidade, e essa homenagem é uma das homenagens bastante merecedoras, meritória, porque a Câmara e a Casa reconhecem a importância dela, dando o nome da sala de exposições do Teatro Múcio de Castro o seu nome. Quem conheceu a professora Desdémona, como eu conheci, como conheço seus filhos, o Eliezer, sabe da contribuição que ela deu para a cultura e para tudo que está acontecendo nas artes no município de Passo Fundo. Na mesma sessão, foi aceito o parecer da Comissão de Orçamento pela admissibilidade da LDO.
Para 2017, a previsão é de mais de 649 milhões de reais. No dia 8 de agosto, acontece uma audiência pública e a votação está prevista para o dia 24. O relator do projeto de lei é o vereador Marcos da Silva. Tem que ter um cuidado da Câmara, dos colegas vereadores, justamente porque ele é um projeto que mexe com os recursos do município e então é um recurso elevadíssimo. Então nós temos sim que zelar pelo bem desses recursos para que sejam investidos realmente aonde há as necessidades, as demandas de maior pedidos por parte da nossa comunidade, da nossa população. E a ordem do dia foi finalizada com a aprovação de uma moção do vereador Rui Lorenzato. O texto apoia a Carta Fortaleza em defesa do Sistema Único de Saúde. O documento foi elaborado por diretores do Departamento Nacional de Auditoria do Ministério da Saúde. Os gestores da área criticam propostas de redução do SUS e o congelamento de recursos. É um problema muito preocupante que nós estamos vendo a nível nacional com o enxugamento do programa Mais Médicos e assim por diante. Ou seja, aqueles municípios que não tinham médico e a partir do programa começaram a ter apenas um médico, ao invés de ser ampliado, vai reduzir novamente. Então, esse é o grande problema, a grande preocupação e que nós queremos, com esta aprovação aí da Carta de Fortaleza, repercutir esta proposta, repercutir esta posição de sim um sistema único de saúde cada vez mais ampliado, que dê atendimento aos brasileiros. E o assunto do programa Câmara Saúde desta noite é a dor de dente. A cirurgiã dentista Alexandra Silveira destaca as principais causas e os tratamentos existentes. Quando você range o dente, você aperta muito mais do que você deveria estar apertando durante o dia. Por exemplo, se eu te pedir, aperta o dente o máximo que tu puderes, tu vai usar um X quilograma força. Se você está à noite, você não tem a defesa do teu corpo e você acaba apertando 3, 4, 5 vezes mais. Então, destrói muito mais os elementos dentários, os músculos, as articulações, né? Então, para isso, nós precisamos lançar mão de placas, de alguns dispositivos para proteger, tanto para não fraturar dentes, quanto para proteger a nossa musculatura. E veja depois do intervalo como foi o grande expediente do vereador Patrick Cavalcante. Continua amamentando após voltar ao trabalho merece reconhecimento. E a empresa que apoia esse gesto também. A amamentação diminui o risco de doenças na criança e na mulher. Por isso, o empregador incentive este gesto oferecendo sala de apoio à amamentação, creche no local de trabalho e licença maternidade de 6 meses. Amamentação e trabalho. Para dar certo, o compromisso é de todos. Oi é um papagaio verdadeiro que chegou ao Primaves em 2007, com graves sinais de maus tratos, assim como muitas outras aves que aqui vivem. A Convidas sustenta programas de conservação e bem-estar da fauna nativa, abrigando aves e primatas expulsos de seu ambiente natural. Respeite a natureza dos animais. Acesse convidas.org.br e saiba como ajudar. Faltando cerca de 5 meses para o final da 16ª legislatura, os vereadores seguem promovendo as avaliações de mandato. Foi isso que fez Patrick Cavalcante na primeira plenária da semana. No espaço do grande expediente, ele pôde expor algumas ações. Uma delas diz respeito ao processo de regularização fundiária. Desde o início do mandato, o vereador articula junto ao Ministério Público e ao Poder Executivo a legalização de lotes de 128 famílias que vivem atrás do viveiro no bairro São José. A novidade é de que em breve o problema será resolvido. Elas têm o contrato com a administração, já pagaram o contrato e elas não ganharam escritura até hoje.
Então é uma briga muito antiga, havia uma sanga que passava por dentro e não deixava fazer regularização, a administração passada, o prefeito fez então uma canalização, então não tinha mais problema com o meio ambiente, porque já foi canalizado, já foi tampado essa sanga. Então ali nós caminhamos com o Ministério Público de um projeto de lei que deve vir para casa essa semana, assim espera, já está pronto a minuta dele junto à administração, para que nós possamos aprovar e aí sim a administração dar o título definitivo a essas famílias. A situação da Manitowalk não poderia ficar de fora do pronunciamento. No início deste ano, a empresa suspendeu a fabricação de guindastes e dispensou trabalhadores da unidade local. Inconformado, o parlamentar fez um projeto pedindo a revogação de incentivos concedidos. Acabou anunciando o encerramento de suas atividades, demitindo mais de 90 funcionários, não cumprindo com o que dizia a lei. O município fez mais um investimento, além da doação de área, mais 5 milhões de investimentos de área, de asfalto, iluminação, canalização, internet. Tudo o município deu para essa empresa, que agora, quando houve uma instabilidade da nossa economia, essa empresa quer ir embora, que o município possa pegar a área de volta e fazer o que ele bem entender, lotear, dividir para dar para outras empresas, ou uma só empresa grande. E o outro momento é um projeto de lei, né, aqui nesta casa, revogando parcialmente os incentivos, né? Outra prioridade do vereador Patrick para o fim do mandato é a aprovação de um projeto de lei que propõe medidas rígidas contra o descarte irregular de lixo em terrenos particulares. Esta é uma iniciativa que busca evitar a proliferação de insetos e animais. É um que autoriza, né, os agentes de epidemiologia, né, os agentes de saúde, de entrar em terrenos baldios para verificar o estado dos terrenos. Como a gente tem aí diversos terrenos baldios, os proprietários não fazem a limpeza, alguns são cercados, esses agentes não podem entrar sem autorização. O que nós queremos aqui? Que eles tenham autorização, sim, de entrar e identificar se ali tem garrafas PET, vasos, pneus, porque nós temos que combater o mosquito da Aedes aegypti. Para o orador do Grande Expediente, o balanço das atividades é importante para aproximar a população da Casa do Povo. Afinal, são muitas as demandas trazidas aos vereadores. A gente tem as leis, nós temos os pedidos de providência, né, os pedidos as indicações, mas nada acontece sozinho. Se nós trabalhamos no conjunto com os 21 vereadores, um vereador ajuda o outro, por mais que haja uma discussão na tribuna aqui, né? As pessoas comentam, mas vocês foram lá e discutiram, depois vocês saíram abraçados. Não, a gente discute muitas vezes aqui ideias, ideologias, né? Posturas de governos, quem é favorável, quem é contra, mas ninguém é inimigo de ninguém. Então o FIAS sempre fala essa fala, que nós temos que trabalhar em conjunto para o bem comum de Passo Fundo. E agora nós vamos conhecer o conteúdo de 2 novas indicações que serão encaminhadas ao Poder Executivo. O vereador Aristeu Dallalana está pedindo que o município construa uma escola de educação infantil no loteamento Independente 2. Conforme o PTBista, o terreno que fica na rua Gumercindo Perussi será cedido pela Associação de Moradores. A escola infantil, ela tem que estar em todos os bairros, os grandes bairros, tem que ter, para que aquela comunidade, as crianças possam ir no local mais perto, né? Ter essas vagas perto das suas casas. E por isso que é a nossa preocupação, sempre foi assim. E a preocupação do bairro Independente, a Vila Júlia, Grefe, toda aquela região da Vila Operária, é uma preocupação que a gente tem, porque a gente conhece a quantidade de crianças e as dificuldades que tem para isso. Por isso que nós encaminhamos esse projeto. Já Renato Tchecker fez uma indicação ao prefeito, sugerindo que o espaço da antiga feira do produtor Nagari seja destinado ao uso de artesãos. Além de estimular a cultura, o vereador quer ajudar a melhorar a renda das famílias que atuam no segmento. Há muito tempo esse pessoal que lida com artesanato querem um local para eles conseguirem expor as suas artes, né? Então, ali agora, nós fizemos ali a Feira do Agricultor junto com a grande Praça da Gari e ficou aquela outra peça onde era feita, então, a antiga Gari ali, então ficou ali praticamente dando sopa, né? Então eu acho que é o lugar apropriado, é uma grande ligação com o centro, com o grande Parque da Gari, eu acho que as pessoas vão ficar bem acomodadas ali. Seria fundamental. Mesmo porque o lugar já é culturalmente um lugar assim que vem ao encontro disso, de uma casa de artesão, de uma casa de economia solidária. São várias famílias, porque uma das associações tem 15 famílias, a outra tem 7. E é um grupo grande, e assim vai, tem mais associações, né?
E tem aqueles artesãos que não pertencem a nenhuma associação e também necessitam desse espaço para manter a sua vida e vender os seus produtos, mostrar os seus produtos. A TV Câmara está em contagem regressiva para as Olimpíadas no Rio. Por isso, nesta edição, você vai assistir mais um vídeo produzido pela comissão organizadora dos Jogos. O destaque de hoje é com os voluntários de elenco para a coreografia da cerimônia de abertura. E aí, Tayane, conta aí da coreografia. Bom, não posso falar. Não posso falar nada. Não posso falar. Não pode. Sigilo. Seguinte, não posso falar. Confidencial. É uma mistura de não sei com um pouquinho de não posso falar. É assim, ó, galera, vamos lá. Adoleta, repeti, peti, pola. Então o grande final é assim, ó. E estas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje. Uma ótima noite para você e até a nossa próxima edição.